Santos, pra mim, é muito simples, é casa. É a minha casa, cara. Cara, o que eu lembro de Santos? Eu lembro tudo, cara. Eu lembro da minha infância foi inteira em Santos. Eu acabei me mudando de Santos com 20 e poucos anos, então foram 20 anos de Santos. E a minha boa infância foi lá. Me lembro morar perto do Canal 4, de ir pra praia quase todo dia. Essa proximidade do mar, né? Eu acho que esse negócio me moldou, assim. Eu sou muito próximo do mar até hoje, apesar de estar morando em São Paulo. Eu tenho uma coisa que, assim, que eu acho que eu criei isso em Santos, sabe? De você sair, ir até a orla ali, olhar aquele horizonte, os navios entrando, saindo. Tem uma coisa especial na minha memória, assim, sabe? E pra mim, Santos, cara, assim, me inspirou demais. Eu acho que é uma cidade muito inspiradora. Eu falo isso porque eu acho que por ser uma cidade portuária, você tem esse trânsito dos navios entrando, saindo, e parece que você está ali olhando aquele landscape, aquela paisagem, onde, sei lá, esses navios estão indo para outro lugar do mundo, chegando de outro lugar do mundo. Então, ao mesmo tempo que é uma cidade regional, assim, tem esse hub internacional ali, que você só tenta imaginar para onde que esses navios estão indo e chegando, entende? E meu pai trabalhava com navios, né? Então eu era muito próximo dessa parte. Eu tentava ir com ele nos navios, eu adorava essa experiência, assim. Então eu vivi muito Porto de Santos com meu pai. E óbvio que a minha infância, estudando no Stella Maris ali, depois no Objetivo, que era frente à praia. Então eu vivi no Canal 3, Canal 4, essa era a minha turma, assim. Só lembranças boas, assim. Sim, crescer não é fácil, né? Não foram só lembranças boas, mas eu acho que a cidade é uma cidade que me fez muito bem, assim, me tratou muito bem. Quando eu queria ter ideias de coisas que eu queria fazer, eu pegava meu carro, eu já estava um pouco mais velho, assim, já pegava meu carro e dava um rolê, assim. E às vezes quando eu não tinha carta, eu pedia pro meu pai dar uma volta comigo. E a gente saía ali do Canal 3 e ia até São Vicente, fazia a volta ali, voltava e ia até o Canal 7 ali. Então eu acho que essa região ali do Canal 7, pra mim, virada pro Porto, ali é muito emblemático pra mim, assim. Tem uma coisa que eu não sei, eu gostava de andar por ali pra ter ideias, pra refletir, pra ficar... Eu não tava indo pra lugar nenhum, só tava dando uma volta e contemplando ali as pessoas passando, os carros, e cada dia era meio diferente, né? Acho que só quem mora em Santos sabe como é que é a praia de Santos, porque às vezes a praia, ela não parece praia, essa praia de turista, né? Tem dias, tem épocas do ano que é meio bucólico ali, não tem ninguém, é uma coisa que tem tem um sentimento diferente, assim. Crescer nesse lugar que me deixou experimentar com ideias, sabe? Porque por estar naquela cidade, eu comecei fazendo fotografando, né? Eu tinha interesse em fotografar. Então eu fotografei muito Santos. Eu andava pelo centro histórico, pelos lugares ali, pelas praias, também pela orla, mas muito pelo centro histórico, que é muito interessante ali, região da Bolsa do Café, Monte Serrat. Eu ficava fotografando a cidade, assim. Então eu tive minha primeira experiência de testar o que seria imagem, sabe? Com essa fotografia, assim. E eu acho que a cidade, para mim, foi muito interessante por conta da TV Tribuna, que chegou, né, a TV Globo Regional, chegou na cidade e abriu um espaço para comerciais serem feitos na região. E eu acho que o momento que eu comecei a crescer profissionalmente, assim, na área de computação gráfica, porque eu comecei também fazendo computação gráfica, tinha ali essa demanda por audiovisual para os clientes locais, assim. Então, eu comecei a minha carreira fazendo isso, fazendo os comerciais para os clientes locais de Santos. Eu acho que isso foi muito legal, assim, tinha esse espaço, né? Eu acho que eu sempre soube que eu queria fazer isso, sabe? Eu era muito, muito menino e eu já filmava meus amigos, eu tinha uma camcorderzinha, VHS, filmava, eu tentava fazer ceninhas com eles. E aí devagar eu fui achar uma maneira de trabalhar com isso e foi através da computação gráfica. Eu fiz um curso de animação, né, de animação no computador, e aí eu fui evoluindo comecei a filmar algumas coisinhas aqui e ali, mas a minha produtora, a Black Maria, que começou em Santos, é uma produtora que começou fazendo computação gráfica no mercado ali, local. Mas eu acho que eu sempre soube que eu queria fazer cinema, sabe? Eu queria filmar, sei lá, eu achava que se isso poderia ser uma profissão para alguém, eu queria ter essa profissão porque seria legal e eu gostava disso, sabe? Assim, a minha virada foi porque tinha um cara que fazia uma feira lá em Santos, as feiras que tinham, né? Não sei se tem hoje, na feira Simpósio, Expo.
E era uma expo de computadores, de computação. E ele foi tentar vender para minha escola de computação um stand nessa feira. E quando ele estava tentando fazer essa venda, eu escutei que ele estava conversando com uma produtora, que era uma produtora grande na época lá em Santos. E eu já fazia minhas animações e tal, e eu escutei ele falando aquilo, eu falei, cara, deixa eu fazer o teu comercial. Se você não gostar, você não me paga nada. Deixa eu fazer o comercial. Aí ele falou, cara, se eu não gostar, eu não pago nada? Beleza, tenta aí. Aí eu me juntei com um amigo meu e a gente fez esse comercial dessa feira. E o comercial foi um mega sucesso, assim, no mercado. Porque era um comercial com computação gráfica, era cheio de animação, não era uma coisa comum na época, esse visual, assim, né? E chamou a atenção. E foi dali que mudou minha vida, porque as agências começaram a me procurar. Falou, meu, quem é esse cara? Quem são esses caras? E a gente era muito menino, assim, a gente tinha 18 anos, né? A gente acabava de fazer 18, eu e meu sócio também de Santos, que acabou indo para Los Angeles, hoje mora em Los Angeles, faz coisas enormes lá, que é o Marcos Vaz. Essa entrada me abriu a porta para começar a receber pedidos e pessoas me interessadas, aí foi crescendo a coisa, foi assim. O cinema veio acontecer mais tarde na minha vida, eu já tava, sei lá, uns 15 anos, já 20 anos trabalhando com publicidade, vai. Foi com 30 e poucos que eu fui fazer meu primeiro filme, né? Quando eu decidi fazer o Dois Coelhos, eu filmei um pedaço do Dois Coelhos em Santos. A Film Commission me ajudou a filmar lá, a gente rodou em vários lugares. Então tem o Fórum, é o Fórum de Santos, o Fórum tem uma cena de júri, é o Fórum de Santos, tem Orla da Praia, tem vários locais ali que Santos foi filmado como, não como Santos, mas como uma locação. Então eu sempre tento levar as coisas para lá que eu posso, porque eu sei, eu conheço a cidade, eu sei que... E Santos é bem camaleônica, assim, ela pode parecer muitos lugares, se você filmar ela de maneira diferente, né? Eu acho que as pessoas não descobriram ainda o potencial cinematográfico que Santos tem como locação. Porque você tem além do Porto, você tem o centro ali histórico, que é outra, parece Europa, você tem muito, é bem diverso, né? Mas eu sempre tento retornar. Aí eu fiz um filme também que chama Mais Forte que o Mundo, que é a história de um lutador, um projeto muito legal, que depois virou uma série na Globo. E a gente tinha que filmar em Manaus, porque o José Aldo, ele é de Manaus. E era muito difícil ir para Manaus, era assim, é muito difícil, é caro, é complexo. Eu falei, cara, sabe, tem lugares de Santos que parecem Manaus. E a gente filmou todo o núcleo Manaus do filme em Santos, né? Então foi muito legal, assim. E, cara, eu tive essa oportunidade incrível de trabalhar com as agências de Santos, nesse mercado que estava ali crescendo, né, em ebulição dos comerciais regionais. E aí começaram a aparecer alguns clientes nacionais, assim, né? Procurando para fazer coisas pequenas. Aí a gente começou a fazer uma coisa, outra, de repente caiu na graça de um cliente grande e a gente começou a fazer mais para esse cliente grande, né? E aí a produtora montou uma filial em São Paulo e ficou operando um tempo com as duas produtoras. Mas eu te falo, foi uma mega escola, assim, trabalhar com as agências de Santos, trabalhar com os clientes direto. Foi incrível, assim. Eu nunca imaginei trabalhar muito com publicidade, eu sempre quis fazer cinema, mas acabou que eu fiquei meus bons 15, 20 anos fazendo publicidade, né? E uma parte desse tempo foi em Santos. E o Dois Coelhos foi realmente um projeto que, quando estreou, mudou minha vida, assim. Porque aí chamou a atenção de pessoas em vários lugares, inclusive internacionalmente, assim, né? Foi um filme que mudou minha vida, assim. Porque depois disso eu não fiz muito mais publicidade e aí eu realmente migrei para cinema. Eu sempre quis fazer cinema nos Estados Unidos, eu sonhava com isso, foi um sonho mais distante, assim, né? Que eu alimentava Hollywood, sei lá, era distante. Mas logo depois que o Dois Coelhos saiu em cartaz aqui no Brasil, no cinema, um produtor americano, que é um manager do Wagner Moura, o Brent Travers, viu o filme no cinema aqui e fez uma reunião comigo e falou, cara, você tem que fazer filme nos Estados Unidos, você tem que ir pra lá, eu posso te conectar com esse mercado. Eu falei, vamos, né? E aconteceu isso mesmo, eu fiquei uma temporada de 6 meses lá e conhecendo os produtores, e meu filme rodou a cidade, né? Eu acabei ficando agenciado por uma agência lá grande que chama UTA, United Talents, e eles começaram a mostrar o Dois Coelhos pro mercado e eu conheci pessoas e comecei a receber oferta de dirigir filmes lá. Foi bem orgânico, assim. E recebi vários roteiros. E um dos roteiros foi esse, que é o Solace, né? Que já tinha o Anthony Hopkins como protagonista. Eles estavam procurando um diretor, o diretor que tinha saído, e eu fiquei apaixonado pelo projeto porque tinha o Anthony Hopkins e porque era um tema que me interessava contar, né? E eu resolvi embarcar nesse projeto. E aí entrou o Colin Farrell depois e virou um filme mesmo, assim.
Pra você ter uma ideia, o Dois Coelhos estreou em 2012, em 2013 eu tava filmando já esse filme. Tava no set de filmagem em Atlanta, rodando. Eu não tava preparado para aquilo ainda. Aconteceu muito rápido. Eu tinha feito um filme pequeno com meus amigos ali e de repente ter que ser inserido nessa indústria de fazer filme que não para pra nada. Eu não conhecia muito a mecânica de fazer isso industrialmente, então eu aprendi fazendo, com eles. E foi um mega aprendizado com o Hopkins. Tony, ele gosta de ser chamado de Tony, tá? É o Tony. Ele é um cara muito legal, muito generoso, muito interessado pelo ofício dele, leva muito a sério. Então, é um game muito de alto nível para você poder se comunicar. Tem a barreira da língua. Eu falo inglês, mas, assim, é difícil você ter uma fluência em inglês na arte criativa, né? Na hora de se comunicar, falar um conceito abstrato para alguém, né? É sempre difícil. Mas eu acho que todo mundo se entende, eu acho que essa barreira da língua, ela cai, porque sabe quando você tá fazendo arte, todo mundo acaba se entendendo um pouco. E ele foi muito paciente comigo, a gente teve nossos momentos de fricção ali, mas foi um mega aprendizado, eu só agradeço, assim, foi muito legal, muito legal. Eu tô lançando um filme agora, que vai lançar final do ano, que chama Na Linha de Fogo, é um título provisório, é um projeto Globo Filmes e Disney, que é uma história que se passa na Favela da Maré do Rio de Janeiro, realmente na Favela da Maré, a gente filmou lá. E é uma história da CORE, que é como se fosse o BOPE, mas da Polícia Civil, é uma unidade especial da Polícia Civil. A gente teve o apoio dessa unidade e é um filme muito realista, a gente rodou dentro da favela com o apoio da CORE também, então a gente usou os blindados da CORE, o helicóptero da CORE, que é um helicóptero que foi usado na Guerra do Vietnã, é um helicóptero de guerra mesmo. É um filme de ação. Mas é um filme também que toca nesse assunto da segurança pública, que é um tema bem complexo no Rio de Janeiro, assim, é um negócio bem difícil, porque você tem esses territórios ocupados, onde a polícia, para entrar, ela só entra com uma operação realmente, ou com o BOPE, ou com o CORE. Então é um filme bem interessante que vai lançar aí. O meu primeiro filme, que foi Dois Coelhos, foi um filme muito autoral que eu escrevi, e depois disso eu não fiz mais projetos meus. Eu acabei sendo contratado, eu fui meio que fui sendo levado para essa onda de ser um diretor, fui chamado para projetos. Apesar de ter colaborado com roteiros, não fiz um projeto meu, de novo. Então eu tenho vontade de me reencontrar com essa minha narrativa autoral e buscar um caminho desse, participar de festivais, voltar com esse cinema que talvez seja mais pessoal, tá? Que eu acho que tem a ver com a minha história de Santos de novo. Aí volta para Santos, eu acho, de novo. Porque quando eu era moleque lá em Santos, eu queria fazer filme porque eu queria contar as minhas histórias, sabe, assim. Então eu acho que tem um lugar aí de reencontrar essa voz, assim. E eu penso muito em fazer um filme em Santos, que se passe em Santos. Eu acho que o Brasil tem um momento muito bom, né? Ganhou um Oscar, agora teve essa indicação, quase ganhou, um filme muito bom também. O Brasil é um país muito diverso e com muito potencial para fazer bom cinema, né? Eu posso ter viajado, feito filme nos Estados Unidos, aí vou pro Rio de Janeiro, filmei no Rio de Janeiro durante meses, moro em São Paulo, mas ainda assim eu acho que quando eu tô indo para Santos, eu passo por aquela escultura do peixe ali e tô chegando ali, chego no Canal 3, ali eu tenho uma sensação de casa, ainda. Eu acho que sempre vai ser, é isso.